Vamos lá, pessoal, vamos falar hoje sobre o naturalismo, que é uma escola estilística literária ramificada do que acaba se tornando uma ramificação do realismo, sendo que as duas escolas, elas basicamente são convergentes em muitos aspectos e tratam às vezes das mesmas coisas, só que temos uma série de diferenciações que acabam caracterizando cada um dos estilos de escrever de autores da metade do século XIX em diante. Que aí nós vamos abordar até mesmo Machado de Assis, que escreveu alguns textos do naturalismo, por exemplo. Vamos lá. Entrando em perspectiva o Brasil como palco da nossa aula, mas também falando de aspectos universais, né, dessas duas escolas estilísticas, isso eu falo na questão das escolas europeias e tal. O realismo, como nós vamos falar do naturalismo, nós precisamos objetificar do que nós estamos falando. E como eles têm muitos pontos convergentes, nós vamos falar um pouquinho sobre o realismo, que no caso é marcado pela representação objetiva da sociedade daquela época. O realismo aqui no Brasil ele vem logo depois, o realismo em geral ele vem logo depois do romantismo, que ele tem uma pegada mais lírica, digamos assim, de abordar suas histórias, suas obras. Os textos românticos eles têm uma carga lírica muito grande, muito subjetiva, certo? Uma linguagem mais poética, digamos assim, e uma retratação dos seus personagens muito carregada de carga dramática. E o realismo ele vai trazer a pauta para a realidade, como o próprio nome diz. E aí ele vai levantar questões reais da sociedade, vai tentar mostrar através das suas obras como a sociedade ela é de fato, levantando-se contra algo que antes era proposto, digamos assim. Então ela vai falar sobre problemas da sociedade, vai tentar apontar, né, quais são os problemas e realmente bater de frente com o que estava sendo proposto até então, no romantismo. Então, aqui vamos entrar no primeiro ponto de distinção entre o naturalismo e o realismo, porque o realismo ele vai tratar mais especificamente sobre a burguesia, sobre a corrupção das instituições, sobre o problema os problemas que a sociedade tem de fato. E aí ele passa a abordar mais a burguesia, as autoridades, as instituições, a igreja, né, nesse caso, e algumas das questões morais que você tinha na época, como a marginalização de povos de origem africana ou indígena, por exemplo, aqui no Brasil, e questões também como a sexualidade, né, o desenvolvimento, questões como a sexualidade, que até então você não se tinha, por exemplo, a homossexualidade, a questão da traição, que às vezes está muito presente e que por diversas questões não era representado até então, digamos assim. E aí, principalmente o realismo, ele vai ter muita influência da evolução da sociedade daquele período, certo?
ele vai ser muito influenciado pelos valores da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Ele vai ser muito influenciado pelo anti-escravagismo. Ele vai ser muito influenciado pelas mudanças sociais que estavam acontecendo naquele período. Então, vamos falar agora sobre o naturalismo em si, porque ele é contemporâneo ao realismo, ele vai meio que se desenvolver contemporaneamente, basicamente, ou seja, ao mesmo tempo em que você tem o realismo, né, da metade do século XIX até o início do século XX, você vai ter também o naturalismo nesse período. O desenvolvimento de obras naturalistas nesse período aí mesmo. Então, o naturalismo, sendo ele uma radicalização do realismo, ele vai agora levar ao pé da letra. Enquanto o realismo ele vai tratar de observar a sociedade, né, realmente, o naturalismo não. Ele vai apontar as feridas, os problemas. Ele vai exatamente tentar chocar a sociedade com alguns cenários, né? Ele vai levar o pé da letra, ele vai ser exacerbado, ele vai ser exagerado mesmo. Ele vai ter uma descrição forte de ambientes e dos personagens, né? Ele vai tentar animalizar os personagens que ele retrata, os cheiros, os sabores, os sentimentos mesmo dos personagens são animalizados. Por isso o nome naturalismo mesmo. E o retrato, né, desses personagens, eles são muito irracionais mesmo. Os personagens naturalistas, eles agem por impulso. Eles matam quando eles se sentem ameaçados. Eles vão lá e quando eles veem uma pessoa, eles agem por impulso. Por isso, o naturalismo, o objetivo talvez máximo dele seja de chocar, de causar um choque no leitor. E por isso ele vai abordar os diversos tabus que a sociedade tinha na época. Ele vai abordar a homossexualidade de uma forma muito explícita, a sexualidade, as perversões consideradas na época. Mesmo o incesto, por exemplo, é retratado em obras naturalistas. Ele vai também ter um trato com questões patológicas, psicológicas, principalmente psicológicas, mas também abordando questões patologias físicas. O naturalismo como um todo ele tem muito linguagem coloquial, como o realismo, por exemplo. Esse daí é um ponto convergente dele. Então, o naturalismo ele vai se desenvolver em um período de cientificismo, em que a sociedade ela estava muito voltada, as questões filosóficas e científicas estavam muito voltadas ao cientificismo, ou seja, você desenvolver postulados baseado em fatos, em questões científicas, de fatos científicos. E aí você também vai ter muito essa questão com o evolucionismo, o positivismo mesmo, e o determinismo também é muito importante nessa época para as obras naturalistas. É aí também um período de grandes transformações, principalmente no Brasil, né? Você tinha ali o acesso da população à luz elétrica, à eletricidade.
Você tinha também ali questões muito relacionadas ao desenvolvimento do capitalismo, né? Porque você ali era o começo, né, do desenvolvimento do capitalismo. E aí você tinha uma demanda muito grande de mão de obra, e por isso que o naturalismo ele vai se pautar, diferente do realismo, a classe operária mesmo. Ele não vai tratar tanto de personagens burgueses ou aristocratas, coisas assim, e sim em pessoas ou personagens marginalizados mesmo, de classes mais baixas, para retratar fatos mais pesados, digamos assim, para cenas mais carregadas. O próprio ele vai tratar também, né, de questões como a liberdade, né, tratando também dos escravos, vai tratar, né, desse como eram períodos de transformações sociais. Você estava abordando ali uma jovem democracia e questões como o socialismo em contraspecto ao capitalismo que estava se desenvolvendo. Vai tratar muito também da questão da escravatura, né, que foi muito hegemônica aqui no Brasil, e inclusive a primeira obra que inicia que inicia o naturalismo no Brasil foi justamente o Mulato, né, que vai tratar que vai tratar dos povos afrodescendentes e coisas do gênero, por exemplo. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os autores e suas obras. Aloysio de Azevedo é talvez o principal autor naturalista brasileiro, porque ele foi o autor do Mulato, né? A obra que inicia o naturalismo no Brasil. E ele vai ser também o autor do Cortiço, que é a maior obra naturalista brasileira. O Cortiço, né, que é um ambiente praticamente descrito como vivo, né, um zoológico basicamente humano, tratando, né, da exploração de outras pessoas ali naquele cenário. Émile Zola é basicamente o autor que fundou o naturalismo, é um autor inglês, e a obra principal dele é Germinal, que é uma obra sobre os mineradores de uma mina de carvão. E ali é um cenário muito chocante, né, porque o Emily ele retrata todo aquele cenário. Inclusive é interessante porque ele passou um período trabalhando como minerador em minas de carvão para retratar o cenário em que ele desenvolve e tudo mais. Raul Pompeia é o autor do Ateneu, que é também uma obra muito importante da literatura brasileira. O Ateneu é um colégio, né, em que ele retrata a vida de Sérgio, que é um menino que foi mandado para esse colégio, né, esse internato, na verdade, com 11 anos, e ali o Ateneu é basicamente uma retratação da sociedade brasileira como um todo. E Raul Pompeia tem a característica de que existe uma certa discussão sobre isso, de que ele não seria, na verdade, um naturalismo, mas sim realista. Então, digamos que o Ateneu seria uma obra meio que dividida entre essas duas correntes literárias. Adolfo Caminha, ele é o autor de O Bom Crioulo, que é a obra que ela retrata um romance que ele retrata
uma relação homossexual. Ele é considerado o primeiro romance que vai retratar uma relação desse tipo aqui no Ocidente. Mas esses aqui são só alguns, né? Porque você tem diversos autores com diferentes pontos de vista e que vão falar sobre diversos assuntos, diversos casos muito interessantes mesmo. Certo? Obrigado por assistir.